ir para nossa mensagem principal. Ok. Só colocar meu cronômetro aqui. Vamos lá, vamos começar. Então, nós vamos aprender hoje com uma historinha que aconteceu, né, na vida do verdadeiro pai. E, assim, todo mundo sabe que são os verdadeiros pais, né? Que não é só o verdadeiro pai ou só a verdadeira mãe, são os dois juntos. Mas o nosso tempo, ele é bem curto, né? São 40 minutos. Para algumas pode ser, nossa, muito tempo, meu Deus do céu, não vou aguentar. Para outros já é mais rápido, né? Fala, nossa, tia, só isso. Então, varia, né? Cada um acha uma coisa. Mas hoje nós vamos focar numa historinha que aconteceu durante a vida dele, né? E no próximo sermão, que for a minha vez, eu vou falar alguma coisinha que seja da vida da verdadeira mãe. E depois, no próximo, eu vou falar uma coisa dos dois juntos. Mas então vamos prestar atenção no dia de hoje, né? Porque o dia de amanhã a gente ainda não sabe. Então, ok. Antes de começar, eu quero fazer um joguinho só para relembrar algumas coisas, porque eu sei que vocês são muito inteligentes. Eu sei que vocês realmente nunca vão esquecer disso, assim, jamais. Então, eu vou fazer um joguinho aqui e eu vou precisar muito da colaboração de vocês, porque para não virar bagunça. Então, vou fazer assim, eu vou explicar durante, que acho que vai ser melhor. Vamos lá. Só algumas perguntinhas mesmo, porque eu acho que vocês já sabem. Antes de começar a mensagem principal, vamos lá. Vamos ver. Tá aqui, ó. Em qual data os verdadeiros pais nasceram? Vamos ver, só para relembrar. Tá todo mundo vendo, ouvindo? Eu tô observando vocês aqui, hein? Ó, tem 4 opções. Vocês vão fazendo joinha de onde vocês estão. É só fazer assim, quando vocês acharem que é uma das opções. Por exemplo, aqui tem 4. Eu vou ler as 4 e vocês vão fazer tipo joinha assim para falar. Por exemplo, é a 2, faz assim. É a 3, faz assim. Não é a 1, faz assim. Então vamos lá. Vamos ver se vai dar certo daqui. Em qual data os verdadeiros pais nasceram? Eu não sei, gente. Vocês vão ter que me ensinar porque eu não sei. A tia esqueceu. Como é que pode uma coisa dessa? Então vamos lá. A número 1 é dia 10 de novembro de 1998. É ou não? Faz assim ou faz assim? Vamos ver se vocês estão prestando atenção. Eu acho que não, mas vamos lá. Número 2, dia 30 de fevereiro de 2030. A gente já tá em 2040, gente. Podia ser, não podia? Ai, tá bom, vamos lá. Opção 3, dia 8 de julho de 1920. É ou não é, gente? Tá. Então, agora, número 4, dia 6 de janeiro de 1920. Eu acho que não, gente. Eu tô achando que é dia 30 de fevereiro de 2030. Eu acho. Mas se vocês acham que é 4, fazer o quê, né? Vamos lá. Vamos ver. Vou passar aqui para ver qual que é o próximo. É o 4. É o 4. Meu Deus, eu não creio. Vocês acertaram, gente. Não é possível uma coisa dessa. A tia que se enganou achando que era em 2030? Ok, muito bem. Parabéns. Vamos ver a próxima, então. Vamos ver. Em qual país os verdadeiros pais nasceram? Vamos lá. Faz assim ou faz assim, viu? A opção número 1, África do Sul, gente. Foi, né? Nossa, gente, eu aprendi errado. Coreia. É Coreia. Não pode, ó. Áudio não. Vamos lá. Será que foi na Bahia?
A Bahia é um país super grande, gente, super cheio de gente. Por que não? Será que foi na Coreia? Eu acho que foi na Bahia, gente. Não é possível, vocês são do contra. E não foi na Austrália? Será que não foi na Austrália? Tá bom, acho que vocês estão brincando comigo. Tá, então vamos ver aqui na próxima. Meu Deus, não, gente, eu vou sair daqui, eu não vou dar mais sermão, porque todo mundo sabe, eu não sei. Parabéns, gente, Coreia, muito bom, parabéns, vocês estão muito, muito inteligentes. Vou desistir aqui do meu trabalho, porque vocês estão sabendo muito mais. Tá ok, vamos lá. Agora é oficial, real oficial. A gente já relembrou algumas coisinhas, eu já vi que vocês estão manjando de tudo. Então, nós vamos começar oficialmente a nossa mensagenzinha, que vai passar muito rápido, mas que ela é muito importante. Então, eu vou começar, não precisa abrir o áudio e falar, tá? É só para pensar. Vamos lá. Onde foi a primeira igreja do nosso movimento? Onde será que foi? Bom, alguns podem pensar, foi lá no Japão. Foi lá no Monte Everest. Quando a gente vê aquele palácio grandão da nossa igreja lá na Coreia, ou a sede aqui em São Paulo também, ela é tão grande, né? Às vezes a gente pensa, nossa, nosso movimento ele é muito rico, ele tem muito dinheiro, olha o nosso palácio, né? O verdadeiro pai e o verdadeiro mãe sempre andam bonitos. Às vezes tem pessoas que podem pensar assim, mas isso é só coisa externa. E nós temos que realmente entender que o nosso movimento, ele começou de uma forma muito difícil, muito miserável mesmo, né? Então, como nós sempre estamos estudando, né, na nossa casa, no nosso dia a dia, nós sabemos que os verdadeiros pais, eles passaram por um curso que eles começaram assim, ó, bem pequenininhos, fazendo coisas assim muito difíceis para poder entender o coração de Deus. Então, nós vamos estudar um pouquinho sobre o Ministério do Verdadeiro Pai em Pusan e sobre alguns membros, os primeiros membros que foram discípulos, né, dos verdadeiros pais. Então, nós vamos estudar um pouquinho hoje e a tia vai mandar outros materiais no grupo, né, que o papai e a mamãe de vocês já estão, para que vocês possam estudar mais durante a semana e para sempre. Então, agora vocês estão vendo a casinha aqui que o verdadeiro pai construiu em Pusan. Agora, uma pergunta. Por que será que o verdadeiro pai foi para Pusan? Por que será que ele não foi para uma outra cidade, como Seul, que é muito mais grande, com muito mais gente? Por que será que ele não foi para outro país, sei lá, o Japão? Então, eu vou falar um pouquinho do que vem antes, né? Na época, o verdadeiro pai, ele havia saído, né, da prisão de Hunan, e isso ficava na Coreia do Norte. Todos aqui sabem que a Coreia, ela é separada, mas que no coração de Deus ela é uma só. Então, o verdadeiro pai saiu desse lugar, né? Mas ele tinha que ir para um lugar que não tivesse tanto, como posso dizer, tantos soldados, né, militares, tantos comunistas, né? Ele teria que ir para um lugar mais tranquilo, que ele pudesse testemunhar e que ele pudesse viver. Porque se ele tivesse num lugar que tivesse com muito poder militar, o que ia acontecer? Ele ia para a prisão de novo, né? Ele não ia poder continuar fazendo o testemunho da palavra de Deus, né? Do princípio divino. Então, eles foram para Busan, né? Porque era uma cidade que era a única cidade da Coreia naquele momento que não estava cheia de militares. Então, por isso que ele foi para lá. Agora eu vou fazer um novo compartilhamento de tela com vocês para mostrar algumas fotos, né, desse período antes dele ir para Pusan. Só um momentinho. Ok? São só algumas fotos. Então, vamos lá. Então, aqui, vamos lá. Eu vou só mostrar para vocês algumas fotinhas mesmo.
Aqui, não precisa ler o que está na frente, é mais a foto mesmo. Aqui tem a foto do campo de concentração de Ronan, né? Isso era antes do verdadeiro pai ir para Pusan. Então, aqui é uma imagenzinha, né? Da cidade onde o verdadeiro pai estava antes de ir. Aqui também é toda essa cidade de Pyongyang, onde ele estava, né? Antes. Aqui mais uma fotinha do campo de concentração, né? De Ronan. Que novamente, né, o verdadeiro pai trabalhando lá, não sei exatamente se ele tá o verdadeiro pai, mas esse é o tipo de trabalho que eles faziam, né? Eu não vou focar muito nesse assunto hoje, porque são muitas coisas, só tô mostrando umas fotos para, sabe, localizar melhor, né? Tipo, onde nós estamos, do que nós estamos falando. Então, era um lugar onde o verdadeiro pai fazia muita oração, né? O tempo inteiro. Mesmo com um trabalho duro, o verdadeiro pai, ele fazia muita dedicação, né? Eu acho que vocês já ouviram isso, que o verdadeiro pai, ele foi considerado o prisioneiro nota número 10, sabe? Ele era um prisioneiro muito dedicado. Aqui, nós temos a foto de quando o verdadeiro pai deixou a prisão, né? Ele conseguiu 12 discípulos na prisão, sem dizer uma palavra do princípio divino, apenas com o seu comportamento. Aqui tem uma foto com os primeiros discípulos. E é isso. Aqui tem mais uma fotinha. E tá. Agora eu vou voltar lá para aquela tela. Era só para a gente lembrar um pouquinho sobre a prisão de Ronan. Certo. Só um momentinho. Só achando meu mouse aqui. Foi. Então, depois que ele saiu da prisão, ele precisava de ir para um lugar, né? Mas assim, durante esse processo, durante esse momento, ele tinha que fazer algumas outras coisas, né? Antes dele ir para a prisão de Hunan, ele já tinha testemunhado antes para algumas pessoas, né? E ele já tinha alguns discípulos. E nesse caminho, ele pensou: "Ah, eu preciso visitá-los, né?" Mas durante esse período, o verdadeiro pai, ele podia ir também para casa do pai e da mãe dele visitar, né, visitar os familiares, mas ele não foi. Ele foi só ver os outros discípulos. E nossa, ele sentiu muita tristeza porque muitos discípulos não ficaram com ele, não ficaram acompanhando, né, não continuaram com fé, apenas alguns. E por um momento ele pensou lá no fundo, né? Nossa, eu sofri tanto nessa prisão de Ronan. Eu pensei que eles também estavam, né? Continuando, né? Testemunhando, mas as pessoas acabaram fazendo outras coisas, né? Elas não continuaram, né? No nosso movimento. Isso foi muito triste, mas nem por isso o verdadeiro pai ficou com raiva delas, o verdadeiro pai deixou de acreditar em Deus. Ele continuou a missão, né? E aí, uma das coisas que ele fez durante esse período que ele estava em Busan foi escrever o princípio divino, né? Então agora entra uma história bem interessante, porque o verdadeiro pai, quando ele foi visitar esses outros discípulos, ele encontrou alguns, né, que continuaram. Que nesse caso foi o reverendo, eu vou passar um pouquinho mais para frente, reverendo Woo Pyo-kim e o Mr. Park, né? Eu tô sem uma foto agora para mostrar, mas vocês já devem ter ouvido. Então foi com eles dois que o verdadeiro pai foi para Busan, né? Que foi uma jornada muito difícil para o verdadeiro pai, porque
E para os dois, né, para o reverendo Woo Pyo-kim e para o Mr. Park também. Pois o país estava sendo praticamente naquela época dominado, né, pelo governo militar. E também outra coisa que estava acontecendo, que todo mundo estava querendo ir para o sul, né? Porque metade da Coreia estava sendo já dominada por eles. Então as pessoas estavam fugindo. E a todo momento tinha militares no caminho, eles tinham que desviar, tinha que ir para outra parte. E muitas vezes as estradas principais já estavam cheias de pessoas e eles acabavam que tinham que ir por um caminho mais escuro. Então não foi fácil. Mas o que acontece? O Mr. Park, ele estava com as duas pernas quebradas, né? Por causa que ele também tinha sido preso devido a estar testemunhando. E como castigo, os militares quebraram as pernas dele, né? E como que vai fazer para levá-lo? Durante uma parte desse trajeto, eles foram de bicicleta, né? Conseguiram levá-lo de bicicleta. Mas em outra parte desse trajeto, o verdadeiro pai teve que carregar ele, né? Porque eles chegaram numa área de mar mesmo, assim, de rio, alguma coisa do tipo, e não conseguia mais levar na bicicleta, né? Então, foi bem complicado. Isso tudo para chegar em Busan, né? Sem considerar todo aquele sofrimento, né? Que já tinha sido na prisão, né? Depois que ele saiu também, encontrar muitos dos seus discípulos não tinham mais continuado. Então ele encontrou esses dois e eram a esperança, sabe? Então vamos só entender um pouquinho mais sobre esse primeiro discípulo, né? Que é o reverendo Woo Pyo-kim. Ele foi o primeiro discípulo do verdadeiro pai e principalmente Busan, ele ajudou o verdadeiro pai em tudo que ele pôde, né? Ele sempre trabalhou duro para poder dar suporte financeiro e espiritual durante a estada em Busan. Esse foi o pioneiro do nosso movimento nos Estados Unidos. Ele foi o primeiro missionário que foi para fora do país, indo para os Estados Unidos, né? E vou contar só mais uma historinha dessa parte com relação ao princípio divino, né? O reverendo Woo Pyo-kim falava muito que o verdadeiro pai escrevia muito rápido, né? Depois o verdadeiro pai construía aquela casinha com restos de papelão, com terra, com pedra, com o que tinha na frente. Ele começou a escrever, né? O princípio divino, assim, na mão mesmo. E ele tentava apontar os lápis o máximo que dava para ajudar ali, só que ele falava, eu não conseguia ir no ritmo do verdadeiro pai, né? Então, ele vivenciou muitas coisas perto do verdadeiro pai, ele viu muitas coisas perto dele. Então, aqui eu vou ler alguma palavrinha que o verdadeiro pai falou, né, sobre esse tempo impulsando. Então, vou ler e vocês acompanham. Outro dia, um grupo de cerca de 50 pessoas no Japão vieram para a Coreia e visitaram um campo sagrado em Busan. Ele é bem perto de um cemitério, em um local pedregoso onde não vive ninguém. Naquele local, eu construí uma pequena cabana de papelão e barro muitos anos atrás. Estava longe de ser um lugar glorioso, mas mesmo quando eu estava dormindo lá, eu estava trilhando o caminho de piedade filial, diante de Deus como seu filho. Oi, gente, agora eu queria saber se alguém, um voluntário, alguma criança gostaria de falar para a gente o que significa esse termo piedade filial. Se alguém quiser fazer isso, vai ganhar um bônus, hein? Vamos lá. Quem quer falar pra gente? Pode. Quem tá assim com um dedinho, pode tirar o áudio e falar. Fala. Vamos lá? Piedade paz. Isso também, né? Tá muito bom, faz parte
Alguém mais? Parabéns, Vel. Muito bom. Cuidar dos pais, com carinho, né? Com amor. Quem mais quer falar alguma coisinha sobre o que é ser um filho de piedade filial? Alguém mais sabe? Alguém mais quer falar alguma coisa? Tá bom, então. Vamos deixar assim. Tá certo. Então, vamos aprender direitinho o que que é. Eu vou ler mais um textinho aqui para a gente entender o que que é. Vamos lá. Um filho de piedade filial esquece os seus próprios desejos e pensa primeiro nos seus pais. Ele viverá sempre para os seus pais com um coração cheio de lágrimas. Um sujeito leal é uma pessoa que, em tempos de crise, esquece de seus interesses pessoais e preocupa-se primeiro com as dificuldades do rei. O reino de lealdade e piedade filial começa com a pessoa que se esquece de si própria e sacrifica o seu interesse próprio pelo bem comum. Então, gente, vocês veem que o verdadeiro pai, ele foi esse filho de piedade filial, né? E que nós também podemos ser isso sem nenhum problema, né? Mesmo que a gente ainda é criança, por que nós não podemos ser filhos que se preocupam com o papai, que cuida da mamãe, ajuda em casa, né? Quando a mamãe tá cozinhando, pergunta se você pode lavar ali as batatas para ela, sabe? Tudo bem que às vezes a vassoura é muito maior que você, mas você pode passar um paninho nos móveis para ajudar. E principalmente, você pode fazer oração para Deus pedindo para abençoar, para dar saúde, para dar proteção para o papai e para a mamãe. E para todos os seus amigos, sendo um amigo leal, você pode, mesmo que agora na quarentena a gente não pode ver os amigos, a gente não vê os professores, a gente não vê os tios e tias, mas a gente pode fazer oração por eles, né? Isso não tem idade, você pode fazer oração na sua casa, sendo um sujeito leal, igual diz aqui o verdadeiro pai, né? E isso a gente leva para toda a nossa vida. Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Então agora tem, eu penso que uma última historinha sobre esse período. Como eu já falei para vocês, tem muitas coisas mesmo, mas o nosso tempo é curto e não dá para falar tudo de uma vez também, né? Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre a primeira mulher que se tornou membro da Igreja da Unificação após o princípio divino já ter sido escrito, né? Então, o nome dela é a senhora Shil Hyun Kang. E é muito interessante, porque o verdadeiro pai, quando ele foi para Pusan, ele encontrou vários amigos dele, né? Para você ver que Deus realmente sempre inspirou o verdadeiro pai no que ele tinha que fazer. Eu vou falar dela, só que eu vou falar só mais uma historinha sobre uma pessoa que ele encontrou. Quando ele chegou lá, passaram-se alguns dias, né? Ele tinha chegado só com o reverendo Ol Pilkin, porque o Mr. Park ficou numa outra cidade, que passou 2 meses, né? Eles levaram 2 meses para chegar em Pusan. Durante esse período, ele conseguiu sarar, ele ficou bem e ficou numa outra cidade já fazendo os trabalhos da igreja, né? E aí depois, em Pusan, só chegou o verdadeiro pai e o reverendo Ol Pilkin. Então, o reverendo Olpelkin encontrou um trabalho e ao mesmo tempo ele morava nesse lugar. E o verdadeiro pai, ele foi procurar algum lugar para ele ficar. E ele encontrou um amigo dele que eles tinham estudado no Japão. Esse amigo dele era arquiteto e ele tinha um lugar pequenininho que ele morava, tudo muito simples, mas ele deixou o verdadeiro pai ficar durante um tempo lá. E aí essa pessoa teve um sonho, gente. Ele teve um sonho incrível, esse amigo dele, né? Ele sonhou com a irmã de Jesus, a irmã mais nova, que ela estava muito... não, minto. Ele sonhou com... Isso, sonhou com Jesus. Sonhou com Jesus. E Jesus falava para ele nesse sonho que ele tinha um ressentimento. Olha só, Jesus falou para ele que ele tinha um ressentimento, ou seja, ele estava com uma mágoa da mãe dele,
Por quê? Porque ele achava que a Maria não tinha realmente ajudado ele no tempo da missão. Isso é verdade, né? Ela não cumpriu a responsabilidade dela 100%. E aí, ele falou isso para esse amigo do verdadeiro pai no sonho. E depois ele ainda falou, Jesus ainda falou para ele, olha, só tem uma pessoa que tem a solução para esse meu problema aqui. A única pessoa que tem a chave é o seu amigo. E quem que era o amigo dele? O verdadeiro pai. Então, esse amigo dele, depois que ele teve esse sonho, ele falou tudo pro verdadeiro pai. E ali ele também já se tornou um membro. E aí, isso que acontecia com muita gente. As pessoas sonhavam com essas pessoas importantes, tipo Jesus, Moisés, Abraão, não sei mais quem. E recebiam essas revelações de que o verdadeiro pai era a única pessoa que tinha a chave para o sofrimento da humanidade, né? Então, isso aconteceu muitas vezes principalmente durante esse tempo que ele ficou em impulsão. E é interessante a história dessa senhora, né? Hyun-kan, né? Ela era evangélica. A primeira vez que encontrou o verdadeiro pai foi por um acaso, né? Ela estava testemunhando o evangelho cristão, porque ela era evangélica, né? A Coreia, naquele tempo, era muito fervorosa mesmo, né? Com o cristianismo, né? Mas logo com o passar dos dias e vários estudos com o verdadeiro pai, ela percebeu que aquele homem não podia ser um homem normal. Foi a primeira missionária na cidade de Taegu, uma cidade quase do tamanho de Busan. Então, eu já estou quase terminando, mas eu vou falar um pouquinho sobre essa historinha dela, né? Na realidade, o verdadeiro pai ouviu ela a maior parte do tempo, né? Ele ouviu ela falar sobre Jesus, sobre a Bíblia e tal, essas coisas. E até então, para ela, o verdadeiro pai era um homem qualquer. Só que aí teve um momento quando eles haviam terminado uma sessão, né, de estudo, ela pediu por um acaso para o verdadeiro pai fazer uma oração. E quando o verdadeiro pai fez essa oração, ela viu, essa oração é diferente de tudo que eu já ouvi. E naquele momento ela percebeu que aquele homem não era normal. Ela pensou assim, né? Esse homem ele não é normal, não é possível isso, né? Aquela energia, aquelas lágrimas, aquele conteúdo que ele passava na oração, né? Porque Deus, ele descia naquele momento. Na verdade, o pai estava muito assim, sabe, com Deus. E ela sentiu aquilo. E com o passar do tempo, ao ouvir tantas orações do verdadeiro pai e ao entender tanto sobre o princípio divino, não teve como. Ela se rendeu, né? Tanto que ela já era uma evangélica muito fervorosa. Então, ao passar para a Igreja da Unificação, ela rápido disse, né? Eu quero ser sua missionária. Naquela época era muito difícil tudo, né? A Coreia estava passando por um período muito miserável mesmo, né? E ela era uma mulher, né? E o verdadeiro pai não queria que ela fosse ser missionária, não queria que ela deixasse a casa, aquele lugar, porque ele queria cuidar de todos os seus filhos, que para ele era filho, né? Mas ela insistiu e o verdadeiro pai falou: tudo bem, você vai. E Taegu era uma cidade quase totalmente Busan, era uma cidade grande. E ela ia sozinha, né? Lá, com certeza, passou por muitas dificuldades, mas a fé que ela tinha, né, no verdadeiro pai, no princípio divino, foi maior o tempo inteiro, né? Então, deixa eu terminar aqui. Então, é sempre muito importante a gente entender que a vida dos verdadeiros pais, elas nunca foram só aquele palácio maravilhoso que é hoje. Eles sofreram muitas coisas durante a vida deles. E, gente, isso é só uma historinha bem pequenininha de uma coisa que aconteceu há muito tempo atrás, né? Imagina quantas outras coisas não aconteceram na vida deles. Assim, de que é muito interessante a gente estudar, né? A gente aprender.
Agora eu vou perguntar para algumas crianças. Eu vou perguntar uma coisa que elas aprenderam com essa historinha. Vamos lá. Quem que é essa que tá Andicerna? Andicerna. Vamos lá. Será que você pode falar com a gente? Ou alguém? Quem quer falar alguma coisa que aprendeu? Eu tô vendo que tem uma menininha aqui, outra ali. Vamos lá, Belinha. Você, sua amiguinha tá do lado. Vamos ver quem mais. Sayuri. Alguém? Vamos falar o que vocês aprenderam. Eba! Alguém tirou o microfone ali? Oi, Michele, tudo bem? Fala, Afonso. Quem quer falar alguma coisinha? Será que ela quer falar alguma coisa aí, tio? Do que ela aprendeu? que você aprendeu? Se não quiser, também não tem problema. Só para quem quiser falar. Quer falar uma coisa? Vai falar? Eu acho que não, né? Ela não quer falar. Tá tímida, não tem problema não. Então, gente, mas de qualquer forma, eu espero que vocês tenham conseguido aprender coisas diferentes sobre essa historinha que aconteceu em Busan, da vida dos verdadeiros pais, do verdadeiro pai, né? Porque realmente ele ensina muita coisa pra gente através da vivência dele, né? Para vocês verem que a Igreja da Unificação hoje tem um monte de gente. Você vê aqui, olha o tanto de criança que tem. Porque os papais e as mamães de vocês aceitaram o princípio divino, os verdadeiros pais. Tem um monte de membros agora no mundo inteiro. Mas vocês viram que começou lá com pouquinha gente? Foi assim que começa tudo, bem pequenininho. Então, para vocês verem como é que o coração do verdadeiro pai e da verdadeira mãe juntos, unidos, conseguiram fazer uma coisa muito grande juntos, né? Então, eu acho que é isso agora. Eu já terminei a minha parte da mensagem principal. E eu só gostaria de saber se alguém que tem alguma dúvida. Alguém quer falar alguma coisa? Todo mundo entendeu muito bem? Michele, vamos tirar a Esperando. foto de hoje já? Antes que alguém saia. Vamos tirar a foto. Tá. Aí, todo mundo que puder ligar a câmera também. Deixa eu aumentar o som aqui. Vamos tirar uma fotinho, então? Eu vou ligar minha câmera aqui. Tá bom, então, preparados? Mais ou menos. Vai, vamos lá. Tira a foto. 3, 2, X. Deixa eu ver se todo mundo saiu com o olho aberto. Maravilha. Vou mandar no grupo, então. Ai, nossa. Isso aqui, gente. Então, gente, eu acho que é isso, mas eu vou deixar, como eu já falei, papai e mamãe de vocês vão receber no WhatsApp, eu não sei se